Agora a gente vai receber aqui o psicólogo clínico especialista em terapia cognitiva comportamental, que é o Elton Pereira. Está conosco toda quarta-feira para nos ajudar a entender alguns temas que são tão interessantes e que muitas vezes a gente não sabe a quem perguntar, pois bem, ele vai responder. E hoje o assunto é muito interessante. É quase um desdobramento do que a gente estava falando anteriormente com a Érica Laiser. São os impactos emocionais e a influência do e acompanhamento psicológico na estética. Esse aqui eu vi no Instagram do Elton, que é um curso, né, uma palestra que ele fez sobre isso, achei o tema muito interessante, e aí então ele vai conversar com a gente sobre isso. Existem estudos recentes evidenciando que a busca pelo padrão de beleza imposto pela sociedade e a insatisfação com o próprio corpo podem desencadear um adoecimento emocional, né? Isso é uma coisa que precisa ser tratada cada vez mais, sobretudo numa sociedade tão midiática quanto essa, né, Elton? Bom dia. Oi, Cíntia, muito bom dia também para todas as pessoas que nos assistem, né, nesse momento, ou então nos acompanham, seja pela internet, pela rádio. É um prazer imenso contar com a audiência de vocês, né? E olha que legal essa interligação que a gente está fazendo dos temas, né? A doutora Érica falou aqui sobre os processos de harmonização facial, né? Ela deu ali também uma pincelada também no que ela identifica em relação à autoestima das pessoas, né? O quanto que isso também tem um impacto emocional ali, né, do cliente que ela recebe lá na clínica, né? Super interessante. E aqui, a partir de agora, no nosso quadro Cuide de Você, né, a gente vai falar a respeito dos impactos emocionais, de que forma o acompanhamento psicológico, né, em específico, pode inclusive trabalhar essas demandas ou então facilitar o processo, né, dos tratamentos estéticos e também, Cíntia, a gente parar para observar o quanto que as pessoas que associam, né, esse tratamento de forma multidisciplinar, como a gente observa também hoje em várias áreas, né, que bom que os profissionais eles estão muito atentos, né, de que essa equipe multidisciplinar ela vai influenciar inclusive no resultado final do processo. E aí fazendo o link com o que você falou no início, né, a respeito da palestra, a gente pode depois até dar uma pincelada, né, em específico o que é que a gente identificou e por que que naquele momento, né, a gente estava falando de um componente emocional relacionado a um tratamento estético, que é o tratamento do melasma. Tantas pessoas acabam que sofrendo, né, com essa mancha escura na pele Isso. e os impactos que tudo isso pode provocar em várias outras áreas da vida do indivíduo, do sujeito. Eu imagino. Como perceber, Elton, que o que você está vivendo, esse sofrimento que as pessoas às vezes têm por conta de não se enquadrarem em determinados padrões, se isso é uma coisa natural, passageira, que, por exemplo, os adolescentes têm. Chega uma fase da vida que ninguém está satisfeito com nada, né? Com a aparência, corta o cabelo, muda a cor do cabelo, engorda, emagrece, as espinhas chegam, enfim, é uma fase muito difícil. Isso é algo pela qual a grande maioria de nós passou. Mas e quando isso continua? E quando isso é um peso na vida, né? Como saber identificar isso? A Cintia hoje está lendo pensamentos. Era justamente esse o exemplo, acho, mais claro que a gente tem, né, da fase aí da adolescência, né? Várias pessoas vão recordar, independente da idade, né? Não tem como a gente esquecer uma fase que tem essa característica tão turbulenta, né? E aí eu queria fazer link dessa fase em específico, né? Todas as pessoas, tanto a gente lembra da nossa fase, como também as pessoas que nos assistem nesse momento e nos acompanham, né? Elas vão lembrar também do processo que vivencia com seus filhos, né, com a proximidade ali de outras pessoas, a convivência ali de pessoas da família. Então não tem como a gente não fazer esse link, né, não ter esse exemplo e entrado em contato com isso em algum momento da nossa vida. Então essa fase, ela é justamente característica por isso, as mudanças comportamentais, né, a gente identifica a necessidade do adolescente de se enquadrar, de se encaixar, de mudar cabelo, de mudar estilo de roupa, e tudo isso, Cíntia, se resume à nossa necessidade de pertencimento a um determinado grupo. E aí eu queria transferir esse exemplo que a gente está dando hoje, né, para a nossa atualidade. Aí eu acho que não tem como a gente não fazer link com a questão da pandemia, né? Aí vem o comentário, lá vai ele falar da pandemia de Não, novo. mas é porque realmente teve, né? Sim, sim. O que aconteceu, Cíntia? O que a gente identifica esse link com a pandemia?
Esse processo de isolamento social que a gente vivenciou, a gente passou a ter muito mais contato com a influência das redes sociais, assim como a gente colocou naquele primeiro momento lá, né, o nosso encontro, o lançamento do nosso quadro Cuide de Você, a gente falava muito também do cansaço mental e também a influência dessa exposição às redes sociais, né, e esse ponto que a gente está trabalhando hoje, relacionado aos impactos emocionais dos tratamentos estéticos, né, ele está muito ligado a isso também. Hoje, a gente tem uma facilidade muito maior de estar exposto às redes sociais, fazendo processos de comparação, sofrendo essa interferência, vamos dizer assim, né, do padrão estético de beleza que a sociedade ela defende como sendo o ideal, o correto, o que quer que seja. E aí eu acho que vale a pena também, Cíntia, a gente abrir aqui um espaço para deixar bem claro que nós não somos contra os procedimentos estéticos, muito pelo contrário, né? Assim como a gente procura se capacitar na nossa área profissional, a gente procura desenvolver um trabalho de excelência, de qualidade, o ponto estético, ele deve também ser valorizado. Então, tudo aquilo que está ao seu alcance, no sentido de melhorias, de fazer com que você trabalhe a sua autoestima, e inclusive isso, a gente identifica também a ligação que isso tem com várias outras áreas de forma positiva da sua vida, né? Você altera um componente ali estético, e isso vai num efeito cascata, melhorando a sua vida por completo. Em várias outras áreas você vai sofrer a interferência de tudo isso. Então, tudo que está ao alcance do paciente, do sujeito, do indivíduo, né, deve ser levado em consideração. Aí a gente tem que parar também para observar até que ponto tudo isso é positivo e até que ponto a gente perdeu o controle da situação. Sim. E aí, respondendo a sua pergunta, Cíntia, quando que a gente vai chegar a essa conclusão? Quando a pessoa, o sujeito, ele começa a depositar nos procedimentos estéticos como se fosse sua ficha única. Então, ele acredita que através daqueles procedimentos, através daquela mudança corporal, daquela mudança de estilo de vida, do que quer que seja, ela vai resolver todos os problemas. E a gente sabe que não é bem assim, né? Não é apenas uma mudança física, estética, que vai levar a gente para aquele estado de completa felicidade que a gente imagina que vai alcançar, né? A gente às vezes vê aquelas histórias de tipo, mulher fez 32 cirurgias para ficar parecida com a Barbie, ou quem humano já vai para, sei lá, foi 50, mais de 50 cirurgias, e a gente claramente percebe isso que você está falando. A pessoa acredita que vai ser feliz e ela nunca vai ser, porque não é exatamente aquilo que ela está buscando, né? E de que forma, Sim. então, que quando se vai fazer uma mudança muito radical, né? E a gente vê pessoas hoje que mudaram radicalmente, mudaram tudo, mudaram o corpo, mudaram a face total, viraram outras pessoas. Onde que entra o acompanhamento psicológico aí? Eu achei perfeito a participação da doutora Érica antes do nosso quadro, porque aí eu vou aproveitar ela para fazer vários links também com o que ela falou. Veja, a doutora Érica falou aqui que os procedimentos estéticos, né, você falou agora da questão dessa mudança radical, né, uma quantidade exorbitante ali de procedimentos estéticos, a gente tentando se aproximar, é como se fosse, né, Cíntia, a gente querer ser uma outra pessoa, né, a gente se transformar em uma determinada pessoa através dos recursos estéticos que a gente tem. E é aí onde mora o perigo. A doutora Érica falou aqui, né, na fala dela anterior, que os procedimentos estéticos, eles estão muito, a harmonização facial que ela falava, né, está muito voltado para a questão de ajustes e não de modificação, de a partir de então você se tornar uma outra pessoa. E às vezes a gente vê o paciente procurando justamente isso. Ele quer se tornar uma outra pessoa. Ele leva ali uma foto, uma imagem e diz assim, olha, eu quero ser essa pessoa aqui a partir de então. E aí a gente sabe que esse processo, ele é emocionalmente, a nível de saúde mental, levando em consideração as questões psicológicas envolvidas, né? Isso não é saudável. Essa linha de tratamento que a gente pode utilizar, né, que é os procedimentos estéticos, elas estão voltadas muito mais para a questão de ajustes. Então, valorizar um ponto positivo que você tem, fazer uma correção em algo de forma negativa que você identifica, mas nunca com a proposta de uma mudança radical, de a partir de então eu era a Cíntia e me transformei esteticamente parecida com alguma celebridade da qual eu identifico que o padrão de beleza dela está em alta, por exemplo. Isso jamais vai ser saudável e, consequentemente, a gente vai sofrer os impactos emocionais de toda essa mudança radical que a gente está falando. E esse processo de se identificar, ele me parece ser muito importante para os indivíduos. Eu lembrei agora de um filtro, não sei se você viu, virou muito na moda esses dias, um filtro em que você ficava mais velho. E certo. As pessoas choravam
porque se identificavam, tipo, achavam parecida com a avó, com a mãe. Eu vi uns 2 vídeos, é vídeo, na verdade, você vai Ah, mudando e vai envelhecendo. E quando a pessoa se via, ela via ali uma mãe, uma tia, uma pessoa, e aquilo trazia uma emoção. Aí eu fiquei imaginando assim, eu digo, bom, se ela hoje fosse uma pessoa totalmente diferente, aquela pessoa no filtro lá que ela colocou, no sim, aplicativo que ela colocou, seria outra pessoa, não seria a mãe dela. isso. Não seria a avó dela. Sim. Ela perde a referência um pouco, né? Sim, sim. Acompanhei sim, perfeito o seu comentário, né? E aí a gente olha para começa a entender, né, a importância das nossas características individuais. Eu acho que isso é fantástico. Você ter as suas próprias características, você ter um determinado padrão que ele é só seu, né? E aí a gente até se questiona. Por que será que a gente está tão voltado para essa ideia de querer parecer com outras pessoas, querer ser iguais a outras pessoas, né? Será que isso realmente é saudável? E também, Cíntia, a gente consegue identificar na prática o quanto que existe ali também um processo de arrependimento dessas pessoas após alguns Aham. procedimentos estéticos, né? A pessoa, como a gente até falou aqui no início, a pessoa deposita, e aí está o adoecimento mental relacionado a isso. A pessoa deposita todas as suas fichas, todas as suas expectativas naquele procedimento estético, e aí ela até consegue atingir o resultado, porque, enfim, temos excelentes profissionais nessas áreas, mas ela após o resultado estar ali concluído, né, ela se depara com a situação que ela viu que, não, aquilo talvez não era a solução do que ela procurava, né, aquilo não resolveu o que ela achava que realmente iria mudar na vida dela. E aí eu chamo a atenção também, não só para a nossa área, né, a psicologia, mas as várias outras áreas que se interligam nessa equipe multidisciplinar, para a gente ter esse cuidado de alinhar as nossas expectativas. Às vezes o paciente ele chega, né, no nosso consultório, na nossa clínica, o que quer que seja, e ele imagina determinado procedimento que vai ficar de determinada forma, mas o profissional ele é responsável por fazer esse alinhamento de expectativa, mostrar para o paciente que existe um limite, essa alteração ela pode ocorrer de determinada forma e nem sempre o profissional ele vai conseguir entregar o resultado que o paciente, o cliente que está ali procurando imagina que vai acontecer, né? Você falou aí do melasma, né? Que é aquela mancha que Isso. no rosto, né? É, tem também o pessoal que tem a vitiligo, que é Sim, outra sim. doença também que deixa a pele toda manchada. Inclusive tem uma modelo muito famosa agora, que é uma das modelos que está mais desfilando, ela tem vitiligo. Tá lá na passarela e, enfim, tá lá fazendo muito sucesso. Mas na Uhum. vida real, as pessoas têm dificuldade de se adaptar, né? Como é que que a psicologia pode ajudar nesse momento? Ah, tá. E é aí onde entra o nosso papel, Lá, né? a sua palestra, né, que foi sobre Isso. isso. Inclusive, a questão, fazendo o link com a questão do melasma, por que que existiu o convite, né, para naquele momento a gente estar fazendo essa Aí, ó, a intervenção? modelo que tem Ah, vitiligo. perfeito, sim. Por que que existiu o convite para, naquele momento, né, eu estar palestrando a respeito do componente emocional que está envolvido no melasma? Eu também sou acometido pelo melasma, faço tratamento, é uma questão ali envolvida que a gente sabe que não tem cura, existe só a questão do controle, né? E a influência emocional, além de trabalhar o procedimento estético, que ele, através de vários procedimentos com cremes, ácidos e inúmeras técnicas que são utilizadas, a gente também tem que dar um olhar à mudança de estilo de vida, a questão alimentar e principalmente o nosso componente emocional. Veja a ligação que a gente faz. É muito natural que após um evento, uma situação emocionalmente que abala o paciente, que ele não está conseguindo gerenciar ali, existe uma piora nessa questão estética do Ah, é? melasma, né? Ele reaparece. Imagina que agora o meu está, segundo a pessoa que faz o acompanhamento, né, que está fazendo o tratamento, e também eu consigo identificar, o meu ele está controlado. Mas vamos dizer que semana que vem, ou o que quer que seja, eu passo por uma situação emocional que ela seja muito pesada para que eu consiga lidar com isso e eu não estou num acompanhamento psicológico para poder me ajudar a passar por essa fase. Vai ser natural que esse melasma ele retorne, né, que ele volte e ele fique bem mais visível, porque nesse momento o componente emocional ele provocou alterações fisiológicas no meu corpo, como por exemplo os níveis de ansiedade. A partir do momento que eu estou ansioso, eu libero mais cortisol no meu corpo e automaticamente a liberação em excesso de cortisol é um processo inflamatório. Então isso vai influenciar justamente na célula lá que faz o aparecimento do melasma.
Então, não dá para fugir do componente emocional. E aí foi isso que a gente debateu. O quanto que o tratamento ele não depende só do acompanhamento lá do profissional da estética, de uma alimentação saudável. A gente também valoriza o caminho ali do componente emocional. Tanto para lidar com as nossas emoções, né, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos processos de ansiedade, como também a gente conseguir identificar que é uma mudança de hábito. E às vezes as pessoas elas não estão preparadas para essa mudança de hábito, entender que Entendi. algumas coisas ali já não vai ser mais possível. Então tudo isso está envolvido e é por isso que existe a importância do acompanhamento psicológico, não só frente a esse procedimento estético, mas vários outros que a gente consegue hoje identificar a necessidade. Entendi. Só para a gente finalizar, eu acho que isso até pode ser tema depois, mas existe hoje uma busca muito grande pelos procedimentos estéticos, pela Sim, não aceitação do envelhecimento. sim, E sim. a nossa sociedade ela é curiosa, ao mesmo tempo que ela quer viver mais, ela não quer envelhecer, né? Isso. E tem toda uma demonização do envelhecimento, né? Como se enfim, a gente teve tantas conquistas no mundo, tantos direitos, inclusive direitos dos idosos, que foram conquistados ao longo das últimas décadas, mas ao mesmo tempo ele volta a ser alijado com o crescimento desses tratamentos estéticos. É como se ninguém pudesse mais envelhecer. Isso é outra coisa louca, que eu acho que o mundo atual não consegue, não se encaixa muito bem nesse processo natural da vida, né? Sim, sim. E aí eu acho que a gente vai fechar com chave de ouro, né? Que é justamente vamos aqui trazer uma espécie de choque de realidade, né? Para que as pessoas que nos escutem, que nos acompanham agora nesse momento, elas consigam entender. Veja, como você mesmo falou, é um processo natural. A gente não está aqui para apontar ou criticar os procedimentos estéticos, como a gente falou lá no início. Claro que não, até Tudo porque eu aquilo acho que é tudo uma decisão individual, né? Sim, sim, Claro. sim. Tudo aquilo que vem para contribuir com a Sim. melhora da sua imagem, para que você se veja melhor, para que você se sinta bem, para que tudo isso provoque mudanças na área da sua vida, é super valorizado. Agora, existe o limite, né? Que é aí onde a gente vai identificar até que ponto tudo isso é positivo, né? E até que ponto a gente já perdeu a noção desse caminho, dessa porta que a gente pode utilizar. A questão da idade está ligado, esse choque de realidade que eu estou falando, é um processo fisiológico, é natural, né? A gente nasce, a gente cresce, a gente envelhece e em seguida a gente morre. Não dá para fugir de todo esse processo que ele é natural. Então, a partir do momento que a gente avança esse sinal de, por exemplo, entrar num processo de não aceitação da sua idade, da sua experiência de vida, do olhar no espelho e entender que, por mais que existam procedimentos estéticos para poder fazer com que você pareça ter uma idade inferior à que você tem atual, mas tudo isso tem um limite, não tem procedimento estético que vai garantir esse estado vamos dizer o seguinte, de atraso da idade de forma permanente. Então, é preciso que, se você está vivenciando essa fase de não aceitação, de não conseguir lidar com o processo natural, fisiológico, que é o envelhecimento, então já acende uma luzinha ali amarela para a gente procurar um acompanhamento psicológico, né, para tentar fazer as pazes com tudo isso, entrar num processo de aceitação. E, inclusive, Cíntia, só para a gente finalizar, né, é uma das questões que a gente trabalha na clínica. Essa mudança em qualquer fase da vida, né, relacionada aos impactos que a gente sofre dessas cobranças estéticas, a gente tem que se questionar muito. Essa mudança que você quer fazer, ela é uma mudança que você está priorizando uma vontade que ela é sua ou uma vontade que está sendo imposta pelas redes sociais, pela sua família, pela sociedade que você convive, né? Acho importante a gente pensar sobre isso também. Muito bem, olha quantos temas conseguimos abordar hoje, Sim, né? sim. Foi ótimo. Muito obrigada. A gente conversou com o psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental, Elton Pereira, toda quarta-feira nos ajudando a cuidar de nós aqui no Notícias da Boa. Obrigada. Eu que agradeço. Um abraço, cuide de você, né? E quarta-feira que vem a gente tá de volta. Tá bom, querido. Muito obrigada. Olha, vocês podem mandar sugestões de tema que a gente manda para o Elton avaliar. Muito obrigada mais uma vez pela presença. 8 horas e 26 minutos. Vamos para o intervalo. A gente volta já.